Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisol Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. A partir de agora a gente inicia mais uma aula acerca da psicanálise freudiana e vamos falar sobre id, ego e superego, tá? Nós temos aqui preparado um mapa mental, deixa eu baixar o zoom aqui para você ver. Se você tiver no celular, tenha calma porque a gente vai ampliar esse zoom aqui e vai dar para você ler tudo que estiver no mapa mental. Só estou baixando aqui para você ver o que é que a gente vai estudar. Vou fazer uma breve introdução. Vamos fazer algumas considerações acerca do id, depois do ego e depois do superego, tá? Então, deixa eu ampliar aqui o mapa mental e vamos iniciar agora na introdução, lembrando que nós temos aqui um treinamento, na verdade, né? Um treinamento com um preço, inclusive, bastante acessível, que vai ajudar você a elaborar mapas mentais para você estudar, né? Elaborando esses mapas mentais, porque fica muito mais fácil para você entender e também para você decorar, né? Para você fixar na sua mente todo o conteúdo. Então dá para você utilizar o mapa mental se você estiver estudando psicologia, psicanálise e qualquer outro estudo que você estiver fazendo. É uma forma que eu utilizo e realmente facilita muito, tá? Então vamos iniciar aqui com a questão da introdução. Para você que está no celular, eu ainda vou ampliar um pouco mais porque fica melhor para você ler, ok? Então vamos lá. O Freud, ele havia elaborado a primeira tópica do funcionamento do aparelho psíquico, que ficou conhecido como modelo topográfico, né? Isso aqui aconteceu logo no início dos estudos e pesquisas e publicações de Freud, né? No ano de 1900, por exemplo, ele traz ali o conceito do inconsciente, quando ele lançou Interpretação de Sonhos. Então, essa primeira tópica do funcionamento do aparelho psíquico, que é conhecido como modelo topográfico, ele tem essas instâncias psíquicas que seriam o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Lembrando que nós temos uma aula que foi postada recentemente aqui no canal, que fala justamente sobre a diferença entre essas três instâncias psíquicas, tá? Então você pode pesquisar aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações, os vídeos e as aulas, tá? Então, insatisfeito com o modelo topográfico, né? Quando a gente fala insatisfeito com o modelo topográfico, é o seguinte: ele acabou percebendo em determinado período ali, precisamente depois dos anos de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, ele acabou percebendo que ainda existiam perguntas que não foram respondidas acerca do funcionamento do aparelho psíquico, e ele começou percebendo que esse modelo topográfico ele estava, digamos assim, incompleto. Ele não atendia a todas as exigências, né, acerca da compreensão, né, do que a gente precisava para compreender realmente o funcionamento psíquico do ser humano, né? Então, ele ficou insatisfeito com o modelo topográfico porque ele entendeu que esse modelo ele não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos e o Freud elaborou a segunda teoria, que ficou conhecida como a segunda tópica, e essa segunda tópica, a primeira tópica é conhecida como modelo topográfico, e a segunda tópica é conhecida como modelo estrutural ou modelo dinâmico, né? A gente utiliza mais o modelo estrutural, eu particularmente, né? Então, por que modelo estrutural? Porque a palavra estrutura significa um conjunto de elementos que têm funções específicas, porém que interagem permanentemente e se influenciam reciprocamente. Você vai entender exatamente quando a gente começar a falar sobre os exemplos aqui, tá? E eu queria ressaltar um livro de Freud que é de extrema importância, que é O Ego e o Id, que foi lançado em 1923. Como eu falei, né? Depois ali dos anos de 1920, quando ele vai trazer toda aquela questão, por exemplo, das pulsões, né? Essa fase é conhecida como Além do Princípio do Prazer, que ele lançou em 1920, e em 23 ele lança o ego e o id, tá? Então vamos entender aqui a primeira instância psíquica, que seria o id. É uma instância primitiva, é importante você considerar isso. É uma instância primitiva que seguia principalmente pelo princípio do prazer, tá? Então, para o id, não há valores morais, né?
ele estaria localizado, o id, no inconsciente. Então, veja bem, a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: algumas pessoas falham quando compreendem que a segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico proposto por Freud, que seria justamente o modelo estrutural, que traz os conceitos de id, ego e superego, anula a primeira tópica, que seria o modelo topográfico de consciente, inconsciente e pré-consciente. Na verdade, não necessariamente anula, mas seriam, digamos assim, modelos complementares, né? Então, o id, digamos que ele estaria localizado ali no inconsciente e não reconhece elementos sociais. Isso aqui é interessante. Ele não reconhece elementos sociais, ou seja, não existe para o id o certo e o errado. Não existe esse conceito de tempo e espaço. Não reconhece, né, o id não reconhece as consequências das ações. Então, o id é extremamente primitivo, não tem valores morais, ele se move principalmente pelo princípio do prazer, né? Se existe aí nas suas ações, nos seus impulsos, a satisfação, né, de um prazer, então o id ele vai impulsionar o ser humano para esses comportamentos, né? Então tudo que o id quer é dar vazão ao desejo, à satisfação, à ação e entre outros elementos e comportamentos. Então nós podemos considerar também que o id é um ambiente de impulsos sexuais, tá? E esses impulsos sexuais, digamos até primitivos, busca sempre satisfazer esses impulsos, isso é uma característica também do id, e ele não aceita ser frustrado. Quando ele quer uma coisa, é tipo como se fosse uma criança mimada, sabe? O que ela quer naquele momento e não quer saber se é certo, se é errado, simplesmente ela quer satisfazer esse princípio do prazer. Então, essa é uma instância psíquica, que é o id. A segunda instância seria o ego. Então, o ego aqui, ele é o elemento principal entre o id, o ego e o superego. Então, o ego é o elemento principal, que ego também significa eu, né? Então, ele possui elementos inconscientes, pois é a nossa instância psíquica que evolui a partir do id, né? Porém, funciona, olha só isso aqui, porém funciona principalmente no nível consciente. Então, digamos assim, o ego, ele tem, na verdade, ele tem, na verdade, elementos do inconsciente, mas ele funciona principalmente no nível consciente. É como se ele mesclasse ali dos dois, né? Ele tem um quê de inconsciente, mas principalmente, determinantemente, ele vai funcionar a partir do nível consciente, né? Ele não é guiado pelo princípio do prazer, mas é guiado pelo princípio da realidade. Então, ele limita o id quando considera os seus desejos inadequados. Então, vamos lá. O id tem determinados impulsos, né? Às vezes até impulsos sexuais, por exemplo, e o ego é que vai fazer essa limitação, né? O ego vai entender, olha só, isso aqui não é adequado nesse determinado momento, né? Outro ponto que a gente precisa ressaltar é que o ego representa a mediação entre as exigências do id, porque o id não aceita ser, como a gente falou aqui, né? Ele não aceita ser frustrado. Então, o ego vai fazer a mediação entre as exigências do id e as limitações do superego e da sociedade. E você vai entender isso melhor quando a gente falar sobre a questão do superego, né? Lembre-se que o ego ele é o elemento principal. A partir de um certo ponto da infância, na maioria das vezes, será o ego que tomará a decisão final sobre suas ações, atitudes, sobre os seus desejos, né? Então, o ego ele vai deliberar principalmente nas suas decisões, nos seus comportamentos e por aí vai. Então, uma pessoa que não possua o ego bem desenvolvido não desenvolve satisfatoriamente o superego e age basicamente por impulsos, né? Então, vamos entender melhor aqui quando a gente falar agora sobre superego, você vai fechar esse raciocínio agora. Então, vamos lá. O superego, falando dessa instância psíquica, é o consciente e o inconsciente, tá? Então, vamos entender melhor. Ele é desenvolvido ainda na infância a partir do ego
no momento em que a criança passa a entender os ensinamentos passados pelos pais, escola, entre outros. Então a criança está naquele momento ali que ele começa a conhecer determinadas regras, né, e condições para viver na sociedade. Você não pode tomar o brinquedo do seu coleguinha, né? Você não pode tomar o brinquedo do seu irmão. Você precisa se comportar bem. Você não pode simplesmente ficar chateado e sair por aí agredindo as pessoas ou quebrando objetos. Então, a partir de agora você vai ficar de castigo. Então, quando os pais eles vão exercendo essas funções, né, de autoridade, e a escola também trazendo conceitos, né, de convívios sociais, né, conceitos importantes para o convívio social, a partir daí vai se formando o superego a partir do ego, né? Então, o superego a gente pode definir que ele é justamente o aspecto social, né? Ele resulta, em sua maior parte, das imposições e castigos sofridos na infância. A partir dessas imposições, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é permitido, isso não é permitido, você não pode ficar chateado, isso no caso falando para uma criança, né? Você não pode ficar chateado e bater no seu amiguinho, a partir de agora você vai ficar de castigo. Então ali está sendo estruturado essa instância psíquica que é o superego, tá? Para o superego não existe meio termo entre certo e errado. Ou seja, se você não está fazendo a coisa certa, automaticamente você está fazendo a coisa errada. Eu comparo o superego, só para você entender, a pais extremamente autoritários, por exemplo, né? Então, os pais extremamente autoritários cobram muito dos filhos e a gente pode fazer uma analogia com esse tipo de pai com essa instância psíquica que seria o superego. Podemos considerar também que o superego é a censura, a culpa e o medo da punição, tá? Então, é uma instância reguladora e a moral, a ética e a noção de certo e errado e todas as imposições sociais se internalizam no superego. Então vamos voltar aqui para a gente finalizar a aula para você entender melhor essa questão. Olha só, o ego ele é o elemento principal entre o id, o ego e o superego. Então vamos lá. Existe o ser humano, as instâncias psíquicas que compõem, né, o funcionamento do seu aparelho psíquico. Então nós temos o id, que o id é completamente primitivo, se move pelo princípio do prazer. E nós temos do outro lado um contraponto que é o superego, né? Que é a moral, né? Que é justamente como a gente falou aqui embaixo, né? O aspecto social, uma instância reguladora, ele é que é a censura, né? Então é como se fosse ali uma instância psíquica que é completamente moralista. Então ele vai fazer, o ego na verdade vai fazer a mediação entre os desejos e os impulsos do id e as normativas do superego. E a partir daí surgem as decisões e toda essa estrutura que compõe essa instância psíquica que nós conhecemos como ego, tá? Então espero que você tenha entendido aí a diferença entre os três. Um forte abraço, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo, tá? Forte abraço e até mais.